E aí, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a radiação de um corpo negro. Vamos entender o que ela é e como funciona? Então, a gente vai aprender um pouco agora sobre radiação de corpo negro. Antes de entrar no tema em si de radiação de corpo negro, é importante a gente entender o porquê que a gente enxerga as coisas da maneira que a gente enxerga. O que eu quero dizer é o seguinte: os objetos que a gente vê, tipo esses dias aqui rosa, aquele ali azul, a gente vai ter dois tipos de radiações. A gente vai ter uma radiação que bate da luz branca e é refletida, e a gente vê com nossos olhos, e vai ser refletido justamente a onda que vai ter essa frequência de cor, é a mesma coisa com o azul. Então a gente vai ter que a cor do objeto vai ser determinada pela radiação que bate e reflete, né? Uma parte absorvida, uma parte refletida. E a gente vai ter também que os próprios objetos emitem radiação. Eu posso pegar, por exemplo, aqueles óculos de visão de calor, né? De visão térmica, que a gente consegue ver seres humanos através da parede justamente pela radiação que eu, você e todos os seres humanos emitimos, beleza? Então, com isso, a gente já pode passar direto para a definição de corpo negro. O corpo negro, ele vai ser o corpo que absorve toda a radiação que é emitida para ele. Uma vez que ele absorve toda essa radiação, a gente teria a cor preta, né? Porque a cor preta seria justamente a ausência de cor. Ia ser um preto absoluto, digamos assim. E agora a gente vai estudar um pouco sobre o corpo negro. Uma coisa importante da gente começar, e justamente para isso que tem esses gráficos aqui, é entender o seguinte: como eu falei, a gente emite radiação. Então, a gente pode ter um corpo negro aqui, certo? Desenhar aqui um corpo negro. E a gente pode aumentar a temperatura dele. Então, antes de explicar o que vai acontecer quando a gente aumenta a temperatura, é importante explicar um pouco do funcionamento da lâmpada incandescente para usar de exemplo. Quando a gente esquenta muito uma coisa, ela começa a brilhar e começa a mudar de cor devido à radiação absorvida. A mesma coisa que acontece com a lâmpada incandescente, que é justamente isso: você vai esquentar o filamento da lâmpada muito e ela vai gerar a luz branca. A gente vai ter aqui com o corpo negro. Então, conforme você vai esquentando o corpo negro, ele pode chegar e mudar de cor. A gente tem aqui o corpo negro preto, no caso, né? Mas você pode aumentar a temperatura desse corpo e a gente vai ter aqui um corpo vermelho. Ou então você pode esquentar cada vez mais e achar, por exemplo, um corpo negro que vai ter uma cor azul. Isso é legal de se ver porque a gente está vendo que o corpo negro não necessariamente precisa ter a cor preta, beleza? Aí você pode me perguntar: Lucas, o que são esses gráficos aqui? Então a gente vai ter aqui um gráfico da intensidade sobre o comprimento de onda emitido. Quanto maior o comprimento de onda, menor uma frequência, né? Uma vez que a gente está trabalhando aqui com radiações eletromagnéticas. Então a gente vai ter que um corpo negro numa temperatura T1, ele vai transmitir uma luz dessa intensidade aqui, e aqui eu coloquei o vermelho para ilustrar. Então quer dizer que vai brilhar um pouquinho, mas vai brilhar vermelho. E aqui depois a gente vai aumentar a temperatura para uma temperatura T2. Nessa temperatura T2, o comprimento de onda vai diminuir, ou seja, a sua frequência vai aumentar. Por isso que eu coloquei um azul aqui, que é uma onda de frequência mais alta que o vermelho. E também ele vai brilhar mais forte. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um corpo brilhando um pouquinho em vermelho. E aqui a gente vai ter um corpo brilhando forte e azul. Importante também notar o deslocamento do gráfico, certo? Porque aqui a intensidade mais visível foi justamente vermelho, foi para uma de frequência mais alta ou para uma onda de comprimento de onda menor, e também a intensidade houve um aumento considerativo. Esse é o movimento desse gráfico aqui que a gente estudou. Com isso, então, a gente termina a nossa aula de hoje de radiação de corpo negro, entendendo que é um corpo negro, entendendo que só porque é um corpo negro não significa necessariamente que ele vai possuir a cor preta, e também a gente conseguiu analisar graficamente o comportamento do corpo negro. E com isso a gente encerra nossa aula de hoje. E na próxima aula eu vou explicar para vocês o estudo que fez o Einstein ganhar o prêmio Nobel. Então fica ligado, até a próxima aula.